Olá, eu me chamo Bianca, sou aluna do Empatec e você está assistindo o primeiro episódio de Além de Pesquisador. Hoje estamos aqui com Nara Bobico. Além de pesquisadora, Sou professora, gerente acadêmica do Empatec, coordenadora de curso e a parte mais importante, mãe de uma menina linda. bom, nós vamos fazer algumas perguntas para conhecer um pouco mais sobre a Nara e a trajetória acadêmica dela. A primeira delas é: como foi o processo de descoberta da sua vocação? Bem, eu acho muito bonito aquelas pessoas que dizem assim, desde criança eu sonhava em ser isso, e eu ia estar mentindo, porque na verdade eu primeiro escolhi fazer biologia. Quando eu estava já no final do primeiro ano de biologia, eu percebi que não era bem aquilo que eu queria, que eu não me via naquela atividade, e comecei a procurar de forma um pouco mais consistente qual que ia ser a minha profissão. E Certo. dado que eu estava indo bem melhor em cálculo, estatística, e que todo mundo odiava isso, eu comecei a olhar com um pouco mais de cuidado para matemática e resolvi fazer matemática. Eu pensei em fazer engenharias e tudo mais, falei, não, vou fazer matemática que depois, se precisar, eu escolho me afunilo em alguma coisa, mas aí eu me Entendi. encontrei. Bom, matemática é um curso um pouco controverso, né? E qual foi a reação das pessoas quando você disse que ia fazer matemática para elas? Bem, dado que eu estava no curso de biologia, a reação foi muito tipo, você é louca, por que vai fazer isso, né? Mas em casa eu sempre tive muito apoio. Meu pai é matemático também, então acho que bateu até um orgulhozinho nele, né? Ele sempre foi muito neutro, escolha o que vocês quiserem e tal. Mas, de fato, em casa tive uma receptividade muito boa, mas, de fato, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, em matemática, de entender que as pessoas realmente, que pode ter pessoas que realmente gostem de matemática. Sim. E, bom, falando em matemática, e o quadro é Além de Pesquisador, o que você pesquisa? A minha área de pesquisa é biomatemática. Para ser um pouco mais explícita, né, que é uma área grande, não larguei a biologia totalmente, né? A minha área de pesquisa é estudar dinâmica de populações ou mesmo de epidemiologias e de dinâmica de propagação de vírus usando todo o ferramental matemático, principalmente equações diferenciais ordinárias. Certo. E o que te motivou a escolher a área aplicada? Eu acho que eu tenho aquela sensação gostosa de, ok, estou contribuindo para esse problema real do mundo que eu consigo ver muito bem qual que é. Não que a matemática pura não tenha isso, a gente sabe de vários e vários casos que a matemática pura acabou a longo prazo contribuindo em áreas reais, digamos assim, áreas do mundo real, mas de ter o problema como motivador, para mim, é bastante interessante. Então, acho que também ajuda que eu consiga explicar um pouco mais para as pessoas o que eu faço. E qual foi o momento mais difícil que você enfrentou durante toda essa sua carreira como pesquisadora? O momento mais difícil, ele não significa necessariamente um momento ruim. Então, começando essa resposta assim. Com certeza, o momento mais difícil, mais desafiador foi conciliar o doutorado com a maternidade. Então, eu tive minha filha no meio do doutorado e conciliar a alta demanda de um doutorado com a alta demanda de uma criança recém-nascida foi bastante desafiador. Mas, dito isso, eu amo ter feito o doutorado onde eu fiz e eu amo absurdamente a minha filha. Então, bom, falando em doutorado, o que te motivou a fazer o doutorado no INPA? Eu demorei um tanto para conhecer o INPA, eu invejo vocês que conhecem o INPA desde muito cedo. Eu confesso que só durante a graduação que eu fui escutar sobre o que era o INPA, e alguns amigos meus falaram para a gente vir fazer um curso de verão no INPA. Então, no finalzinho da minha graduação, eu fiz um curso de verão aqui, gostei bastante. O meu mestrado eu fiz em Curitiba, mas o meu professor, que foi o meu orientador, ele tinha estudado no INPE e tinha um acesso bem grande com o INPE. Então ele foi me apresentando no INPE e daí eu me encantei e topei a jornada de fazer o doutorado no INPA. Realmente é um lugar sensacional, é belíssimo lá, muito lindo. E como mulher, que desafios que você enfrentou durante o doutorado e como que você conseguiu lidar com eles, além da maternidade que você já mencionou, né? Então, de fato, a maternidade eu acho que é um grande desafio. Ele não é exclusivo, né? A paternidade durante o doutorado, claro que ele também é desafiador. Mas, apesar de meu marido ser super parceiro, eu falo que infelizmente eu tenho sorte porque eu queria que todo mundo tivesse essa sorte. Sim. O infelizmente é do só eu ter essa sorte, não de ter tido isso, né? Ele é muito parceiro, me ajudou muito. Eu sei que foi desafiador para ele também, mas claro que tem coisas que demandam mais diretamente na mulher. Então, desde coisas mais básicas, por exemplo, durante a gestação, a própria gestação afeta muito a memória. Então, a dificuldade que eu tinha de estar numa coisa que exigia muito do meu intelectual, no momento em que eu estava com o intelectual, com as memórias e tudo mais, capenga, vamos dizer assim, foi bastante desafiador, né? E de conciliar tudo, de conciliar sempre o dilema entre cada momento que eu estava com
se dedicando para minha filha, eu ficava pensando, poxa, meu doutorado está parado, não estou conseguindo. Por outro lado, cada momento que eu estava no doutorado, eu me sentia devendo com a educação da minha filha, com a proximidade com a minha filha, né? Então isso foi bastante desafiador. No restante, assim, fora a maternidade, eu demorei um pouco para olhar realmente a questão dos desafios das mulheres na área de exatas de uma forma geral. E em parte isso é porque eu acho que no meu berço familiar ali, eu sempre tive um incentivo, nunca teve discriminação quanto a isso. Minha irmã é policial militar, que também é uma coisa não vista muito como postura natural de mulher e tal. Então, ali dentro a gente nunca teve uma questão de diferenciação de homens e mulheres. Então, isso para mim fez muita diferença e me fez perceber o quanto é importante os exemplos e o quanto é importante a gente ver as possibilidades para dizer, não, tá ok, posso seguir também posso seguir nesse caminho. E qual foi o momento em que você mais se sentiu realizada durante a sua jornada e que fez você pensar assim, não, eu tenho certeza que é essa a carreira que eu vou seguir? Essa pergunta não é fácil de responder e eu acho que eu estaria mentindo se eu dissesse, não, foi o momento que eu defendi meu doutorado, foi o momento que eu passei no concurso público na UTFPR, foi o momento que eu fui aceita para ser professora no Empatec. Eu acho que não são momentos pontuais, é uma construção, é um somatório ponderado de todas as coisas ao longo da vida. Então, claro que esses momentos eles são chaves e eles ditam, né, processos, mas é toda uma caminhada. E eu acho que, como uma caminhada, ela tem as suas dificuldades, mas tem a sua superação. Então, no dia a dia, todos esses passos de superação, sejam coisas, entre aspas, mais significativas, como passar num concurso, terminar o doutorado, isso, ou na gratificação de você ver um aluno no final do semestre que estava com dificuldade de aprender um conteúdo, ele conseguir aprender e você perceber que você ajudou ele naquela caminhada, tudo isso é muito gratificante. Certo. E qual que é a sua parte favorita do seu trabalho aqui no Empatec? Vocês, os alunos, com certeza absoluta. Eu gosto muito de lecionar, então quando eu fui fazer a escolha lá atrás, que eu falei, eu escolhi matemática em vez de uma engenharia, uma das coisas que eu queria ter a possibilidade era de lecionar, porque era algo que eu percebia que eu gostava, que eu sentia prazer em ajudar os outros a aprenderem, e para mim é muito gratificante ver esse amadurecimento do aluno, de ajudar nesse processo. E aqui a gente tem alunos maravilhosos, alunas maravilhosas também, e poder estar com vocês engajados, interessados em aprender é muito gratificante, é muito bacana. Eu vi que você mencionou que antes de estar aqui no Empatec você estava na UTFPR. Como que foi a sua decisão de transicionar de lá para cá? Então, eu entrei na Universidade Tecnológica Federal do Paraná em 2015, pouco tempo depois de ter terminado meu doutorado. Foi muito bom na época, foi conveniente familiarmente, porque tanto eu quanto meu marido conseguimos passar no concurso, né? E foi muito bom, aprendi muita coisa lá na UTFPR, só que em algum momento eu senti uma certa inquietude, similar do meu marido, também senti uma certa inquietude do quero mais, quero algo diferente, quero contribuir com algo um pouco diferente, e aí a gente resolveu se arriscar, tanto ele quanto eu, vamos mudar de perspectivas um pouco. E por muita sorte, bem na época que eu comecei, falei, ok, vamos mudar para o Rio, vou tentar ir para lá, abrir o processo seletivo para professora aqui do Empatec, e falei, ok, vamos tentar, né? E deu tudo certo, ainda bem. Que bom. E por último, que conselho você daria para mulheres que pretendem seguir essa carreira na matemática? Olha, eu diria que esse conselho é independente se a mulher quer seguir carreira na matemática, ou se é mulher, ou se é homem, ou independente de qualquer coisa. Faça o que você gosta de fazer. Nenhum trabalho vai ser 100% prazeroso o tempo todo, nada na vida é. Você pode ter, sei lá, degustador de sorvete, para te parecer o emprego dos sonhos, mas faça isso o dia inteiro, todo dia, que você logo enjoa. Então, tem que ser uma coisa que você goste, porque naturalmente vão ter momentos de altas e baixas. Agora, se for uma coisa que você não gosta, é a maior parte da sua vida. Você tem que ter prazer naquilo que você está fazendo, você tem que ter gratificação naquilo que você está fazendo. Meninas em particular, vão atrás dos seus sonhos, não tem problema, mas quase não tem mulher. E daí? E usem muito o apoio de outras pessoas que passaram por aqui. Aqui no Empatec vocês têm esse convívio um pouco maior com algumas meninas, a gente tem mais meninas do que em outros cursos. Sim. Aproveitem isso, se estruturem disso, tirem vantagem disso de alguma forma, porque tem a grande importância da gente ter essa diversidade de meninas, homens, em tudo qualquer áreas, né? Eu podia fazer uma análoga e dizer, não, meninos na enfermagem, sei lá, algum curso que seja mais predominante, feminino, desculpa.
É muito importante a diversidade, a gente traz pontos de vista diferentes, então é um diferencial, é bom para a sociedade e é bom para o indivíduo. Então, não deixem de ir atrás só por um estereótipo da sociedade ou qualquer coisa assim. Bom, é isso, gente. Obrigada por terem assistido. Ficamos muito felizes que você tenha aceitado o convite de participar e até o próximo episódio.